Graça e paz, isso aqui é o pastor Devaldo Oliveira, mais uma reflexão, hoje falando sobre o homem gadareno, demoniado gadareno. Uma cidade chamada Gadara, era parte de 10 cidades, né, que pertenciam ao Império Romano, né. E interessante que Gadara era parte da Decápolis, essas 10 cidades integradas, influenciadas pelo Império Romano. E era uma cidade helenizada, né, que tinha influência também grega. Então, não vai esperar um povo que tem temor de Deus, não vai esperar um povo que crê nos princípios judaicos da Torá, das Escrituras que conhecemos hoje. Então, os discípulos são levados e direcionados até esse lugar, e Jesus já sabia o que ia ter que encarar. Atravessam o Mar da Galileia, né? E durante a travessia uma grande tempestade se forma e eles ficam atemorizados. Nunca viram tal coisa, apesar de serem pescadores e já terem presenciado tantas situações. Eu acho que todo pescador já passou por uma situação, você que pesca em alto mar, por uma situação muito complexa. E agora, esses homens ficam desesperados e acordam Jesus, que dorme tranquilamente na embarcação. E quando Jesus acorda, Jesus ele repreende a tempestade. Interessante é que a tempestade se move depressa, rápido, se forma rápido. E Gadara tem alguns nomes, né? Do hebraico, lugar cercado. Do grego, tem referência à criação de gado, mas também tem uma outra interpretação que Gadara significa mover-se depressa. Então, são algumas vertentes por caráter de curiosidade. Interessante que, se formos usar essa expressão mover-se depressa, um mal que se move depressa, que tenta fazer de tudo para que Jesus não chegue até os discípulos, que Jesus não chegue até esse homem para livrá-lo, um mal que avança como um mal, um tumor, que avança, que toma proporções maiores, que se enraiza. Então, Jesus vai e, quando chega nesse lugar, esse homem que vivia acorrentado, como nós vemos aqui, que quebra as correntes, as candeias, ninguém consegue contê-lo, acalmá-lo, ele atemoriza e amedronta muita gente. E Jesus chega e o demônio cai por terra e o adora. Interessante que cai e adora. A palavra também diz que toda a língua confessará, todo joelho se dobrará. Então o diabo se prostrou, demoniado, o adorou, mas isso não significa nada. É apenas um ato de reconhecimento da soberania de Deus, mas não deixa aquele homem. Jesus precisa dar uma ordem, dizendo que saia dele. Mas antes Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: somos uma legião, porque somos muitos. É uma referência à horda de soldados romanos, que uma grande quantidade, chamada também de legião. Então, diga-se de passagem, até um trocadilho que o autor, né, faz em relação a isso. E voltando aqui para o entendimento, quando Jesus manda o mal embora, exatamente na autoridade que lhe é concedida, aquele homem é livre. Tudo transforma na vida desse moço. Interessante que, para muitos, Jesus diz assim: não conta para ninguém. Mas perceba que, quando esse homem é livre, Jesus falou: fale para todos. Mas por quê? Porque essa cidade, ela não tem uma influência de um Deus vivo e real. Mas quando percebem que ele está livre, ficam todos atemorizados, espantados, e Jesus: fale para todo mundo o que eu fiz por você. Então, nós observamos agora que para esse fim Jesus foi, para libertar alguém das trevas e tornar um missionário propagando o Evangelho. Que Deus te abençoe. Pense nessa mensagem